Fala galera, tudo bem? Começando aqui mais uma mentoria aí, Projeto Greg, Cultura do Discipulado. Vamos continuar nessa pega aí. Hoje eu trouxe o meu discípulo aqui, o Theo. Certo, garotão? Sim. Certo? Dá oi pro pessoal. Oi. Não, fala mais alto aqui no microfone. Fala aqui no microfone. Oi. É isso aí. Todo mundo tá me ouvindo o Theo? Estão me vendo também? Tá tudo ok? Responde aí no chat rapidão, fica aqui. Você pediu pra ajudar, agora fica, mano. Você falou que você vai cumprimentar? É, mas a mamãe tá pegando seu leite ainda, o leite do Joca ainda. Vamos ver o Kaique. Tudo certo, ó. O Kaique viu. Quer mandar alguma coisa, um abraço pro Arthur? Então fala. Um abraço a todos. É isso aí. Então, beleza. Dá um beijo aqui no papai. Boa noite, vai dormir com Deus. Bom, Deus te abençoe. Isso aí, galera. Vamos começar então mais uma mentoria aí, tá? Eu tô com fone hoje porque a gente vai tentar liberar o áudio aqui. Hoje é uma aula mais VIP, né? Estamos em 3 pessoas. Eu trouxe o Theo aqui e agora eu espero que vocês entendam o que eu vou falar agora, porque foi muito legal. Foi muito legal mesmo. A gente, desde pequeno, a gente incentiva o Theo, e isso tem um pouco a ver com o discipulado, né? A gente incentiva o Theo, a gente procura sempre falar corretamente o português. E sempre que alguém escorrega no português, o Theo, ele comenta com a gente. E ontem, a gente tava comendo pizza ontem à noite e o Theo resolveu assistir o debate comigo e com a Tal. E a gente tava vendo o debate na Band, né? E aí o Lula, ele chegou e falou o seguinte: eu construí 5 prisão. 5 prisão. Aí o Theozinho do meu lado: 5 prisões. Quando o Theo fez isso, eu pausei, que eu tava vendo pelo YouTube, eu pausei o debate e comecei a rachar. Eu falei assim, cara, olha isso. A gente de tanto incentivar ele a falar corretamente e corrigir ele já tá ligado quando as pessoas erram o português e ele corrige. A gente pausou e começou a dar risada aí, a Tony. Foi muito legal. E foi muito legal, independente de quem tivesse falado errado. Mas por ter visto o Theo se preocupando em falar corretamente o português, porque é uma coisa que a gente sempre incentiva aqui em casa. E, de certa forma, é um lance do discipulado. E é importante, né? Você saber falar. É importante. Então, só queria deixar essa registrada, que essa foi realmente muito, muito engraçada aqui para nós aqui de casa. A gente deu muita risada. Bom, vamos lá. Eu vou abrir o áudio aqui de todos. Já deixa eu vir aqui. Tá com o mundo. Ok, eu já sei disso. Ok, vamos lá. Deixa eu ver se é aqui. Participantes, ó. Eu vou liberar o microfone de vocês todos, tá bom? Quem quiser é só liberar o mic de cada um aí para falar. Alguém aí fez o exercício da semana passada, da semana retrasada, que eu pedi, né? Para vocês lerem o Evangelho de Marcos e falar para mim como é que Jesus discipulava. Se alguém tiver aí, por favor, me passe, me abre o microfone e fala. Tá, eu vou te pedir um favor. Pega mais umas 3 folhas para mim, por favor. E aquele meu caderno de anotações. Quem quiser falar, pessoal, pode falar aí, tá? Por favor. Valeu. Boa noite. E aí, Fala, Caiqueira. beleza? Vocês estão bem Beleza. aí? Boa noite. Boa noite. E aí? Cara, eu ainda bem, se eu tossir, você não se incomoda. Não, de boa. Eu li, na verdade, eu li sábado sem ser que passou o outro, Marcos, Certo. porque eu achei que fosse segunda passada. Eu até te mandei mensagem, lembra? Sim. Mas eu sei que é hoje. Então, eu não lembro os versículos aí de cor, mas assim, algumas coisas que eu lembro que eu percebi quando eu li Marcos.
sobre Jesus discipular. Acho que as primeiras duas coisas importantes que eu notei foi que antes, né, de tudo, Jesus se preocupou, obviamente, em pregar um evangelho genuíno, então, tipo, conhecer o que ele ia falar, o que ele ia passar, né, o que ele ia testemunhar, acho que isso é importante. Sim. Ele começa lá, né, falando que ele vai passar o evangelho de Deus, né, enfim, então acho que isso é importante. E não só saber o que ele ia falar, ele vivia aquilo que ele falava, que acho que é Marcos que retrata que ele falava com autoridade, né, não como os escribas lá e fariseus, as pessoas que ele vivia o que ele falava. E isso é importante, né, porque as pessoas que você está discipulando, é importante elas ver que você realmente vive aquilo que você está pregando, que você está falando e ensinando, então acho que é um ponto importante. Esses dois, então, saber o que você está falando e ver o que você está falando, acho que é importante para o discipulado. Uma segunda coisa que eu acho importante também é que fala que Jesus, tipo, ele foi atrás dos discípulos. Eu acho que isso é importante. Ele não, tipo, vou aprender e vou ficar aqui esperando o discípulo bater na porta e, pô, deixa eu entrar aí e ser seu discípulo. Não, ele foi atrás dos caras e falou, e aí, bora? Bora. Segue aí que eu vou ensinar uns negócios para vocês aí diferentes. Sim. Então, saber e viver o que está pregando, ir atrás dos discípulos. E uma coisa também que eu achei interessante, que eu lembrei também, é que Jesus ele pregava para todo mundo, né? Ele falava para todo mundo, né? Para quem quisesse ouvir. Mas ele tinha um negócio mais particular com quem ele estava discipulando, entendeu? Um negócio mais pessoal. Tanto que por algumas vezes ele tipo catou os discípulos e falou: chega aí, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Jesus, Exatamente. explica melhor isso aqui pra gente. Então, assim, demonstra que ele tinha um negócio mais íntimo, mais pessoal, mais próximo com quem ele realmente tinha como alvo discipulado, entendeu? Porque, sei lá, eu pensei, né, quando eu estava lendo Marcos, que acho que o ID você tem que ir, tem que pregar para todo mundo, mas o negócio de discipulado tem que ser um negócio mais particular, entendeu? Sim. Então, se você pegou para discipular, traz o cara para dentro de casa, traz o cara para próximo, e com ele tem que ser um negócio mais próximo, mais íntimo. Então, sei lá, acho que é isso aí. Então, a gente saber o que está falando e viver o que está falando, ir atrás dos discípulos e ter um contato mais íntimo, mais pessoal. Legal. Stephanie, Jéssica. E aí? Estou contemplada pelo que o Kaique falou. Legal. Stephanie? Tomei um... Oi. Oi! Sim. Vamos lá. Agora foi? Foi, tô ouvindo. Beleza. Uma coisa que eu gostei bastante, né? O segundo evangelho do Testamento, ele é bem curtinho, mas do início ao fim, ele tem início, meio e fim, né? Desde a profecia, e é muito bacana que ele faz alusão ao Velho Testamento. Então, é uma coisa que é um texto bem redondinho, é claro, obviamente, mas é uma coisa que ele complementa, porque se você pegar do início ao fim da Bíblia, né, nesse momento eu vejo que é um ênfase no plano que era o ser do viver de Jesus, no caso, né? Sim. Introdução de quem ele seria, de quem ele já é, quem ele estava sendo naquele momento e ele continua sendo. Perfeito. Enfim, gente. Legal. Bom, pessoal, legal. Eu vou passar aqui as coisas que, quando eu fiz esse exercício, eu notei. Desculpa, eu estava olhando aqui para voltar para o chat aqui. Se vocês quiserem escrevendo coisas aí, fiquem à vontade, tá? Mas é o seguinte, primeira coisa, né? Diferente dos outros evangelhos, em Marcos ele já é conhecido, né? Pela sua mensagem e tal. E aí, essa questão dele já ser conhecido, de saberem a mensagem dele, faz com que ele não negocie, né? Ele nunca negociou em nenhum evangelho, mas o evangelho de Marcos fica muito claro isso. Siga-me. Se o cara vai seguir ou não, ele não tá nem aí. Ele fala, ó, siga-me, e dá as costas. Aí o cara ou tá do lado dele ou simplesmente ficou para trás, não quis seguir Jesus. Então ele não negocia. A minha mensagem é essa, os meus parâmetros são esses, você ou me segue ou não me segue. A escolha é tua. Mas se você me seguir, são essas as regras, essa é a lei. Então, primeira coisa. A outra questão, né, que ele mostra conhecimento e autoridade.
uma coisa que a gente já falou bastante, né? Serve ao povo, inclusive aos discípulos. Uma coisa muito legal, para onde ele vai, ele leva os 12 com ele. Ele não tem preconceitos. Jesus, ele vai e fala com todo mundo. Jesus, ele confronta erros e pecados de todo mundo. A gente vê, por exemplo, no momento, ele elogiando Pedro, né? Falando, pô, cara, você acertou, eu sou Deus, de fato, sou filho do Deus vivo. Você é Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aí, logo em seguida, alguns versículos depois, o Pedro já dá um escorregão e ele fala, afasta-te de mim, Satanás. Então, enquanto Pedro é revelado por Deus, que Jesus é filho de Deus, para Pedro, o mesmo Pedro, Jesus manda o diabo para longe. Então, assim, Jesus não tem meio termo. Jesus não tem, vamos colocar assim, meio um doce nas palavras. Ele é radical. O que ele é a favor, ele é a favor. O que ele é contra, ele é contra. Eu acho um exemplo disso, né? Não que esteja em Marcos isso, mas quando ele chega no templo e os fariseus estão lá, ou antes até, ele chega e xinga os caras, né? Raça de víboras. Isso hoje seria assim, os seus otários, sei lá. Mas para mim é o mesmo nível, otário, raça de víbora. Então, ele não tem dó. Quem tá errado e é uma coisa que é muito importante a gente prestar atenção nisso. Hoje em dia a gente tem muito medo de ir contra algumas coisas, mas para certos tipos de pessoas e atitudes, o doce, o carinho, o amor, ele vem dessa forma explosiva. E Jesus, ele é explosivo com esses caras. Raça de víboras, entendeu? Ele não tenta chegar e falar, olha, veja, vocês estão fazendo errado. Não, ele já dá o chute. Seus bandos de trouxa, seus raças de víbora. Então, ele deixa isso muito bem claro. Outra coisa, Jesus, ele é o primeiro a entender desculpa, minha letra é difícil. Ah, sim. Ele fazia de tudo para entender quem ficava extasiado e apaixonado com seus ensinamentos. Então, a partir dessa galera que se apaixonou e seguiu Jesus, ele escolhe 12. E é aquilo que o Eric falou, ele escolhe, ele não vai atrás, ele não espera as pessoas virem, ele escolhe. Ele escolheu os 12 que seriam preparados para a jornada. Ele tem família espiritual. Jesus ensina. E outra coisa muito legal, isso ninguém falou, mas eu queria ver se vocês notaram. Então, se vocês notaram, manda o sim aí. Jesus mandava os caras para estagiar. Para onde ele ia, ele mandava os 12, mas em vários momentos ele falou: ó, vão lá, expulsem demônios, preguem em meu nome e façam acontecer. Na primeira vez, os discípulos voltam, cara, a gente não conseguiu, e tal, e pá. Ou eles voltam depois, ó, tem gente lá expulsando teu nome e tal. Quem não é por nós, quem não é contra nós é por nós. E eles vão aprendendo. É muito legal isso. E ele ensina através de duas coisas. Mandando os caras, ó, vai, vai. E aí eles voltam e eles dão um relatório para Jesus. E a outra coisa, Jesus, ele não fala de maneira assim, olha, isso é o certo e acabou. Ele provoca as pessoas, os seus discípulos, a raciocinarem e pensarem o que é certo e o que é errado. A maior prova disso, por exemplo, é com o próprio Pedro. Jesus é filho de Deus, é óbvio que ele é filho de Deus, a gente sabe que é hoje. Mas ele não chega e fala, olha, é o seguinte, eu sou filho de Deus. Ele chega e pergunta, quem estão dizendo que eu sou? Aí eles falam. E aí Jesus fala, e vocês? O que vocês acham que eu sou? Quem vocês pensam que eu sou? E aí Pedro dá aquela linda resposta. Então, veja, isso aí, Kaique, você pode comentar aí, por favor, que eu sei que você como... Eu gosto de falar isso, mas não é na zoeira, é porque eu acho legal a cultura. A cultura judaica tem muito essa questão do ensinar através de perguntas. A maioria dos rabinos, eles não respondem para você. Eles fazem pergunta para você raciocinar e você chegar na conclusão. E invariavelmente você vai chegar na conclusão bíblica. As perguntas, o questionamento, a razão te leva para a resposta bíblica. É muito legal isso. E eles trabalham muito essa questão de perguntas e perguntas e perguntas até você chegar na conclusão. Entendeu? Então,
É muito legal isso. Bom, isso é o que são coisas que eu vi e algumas vocês falaram, outras vocês não falaram, por isso que eu quis compartilhar com vocês, legal? Vamos lá, então. Então, hoje a aula, nós vamos continuar a questão da cultura do discipulado. Deixa eu separar minhas canetas aqui, certo? Como na última aula. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Show de bola. Então, vamos lá, turma. Cultura do discipulado. Aula 2, beleza? Para a gente não esquecer. Ó, antes da gente começar, para a gente relembrar, isso é muito importante. Dia 31, já falei no grupo, mas relembrando, dia 31 tem a resenha do livro, que quem vai fazer a resenha é a Andressa. Espero que ela esteja lendo o livro. Bom, e vocês também, né? Espero que vocês estejam lendo para a gente ter uma discussão legal. Mas já relembrando, em novembro o livro é Marketing 3.0. Deixa eu ver se eu tô com ele aqui. Deixa eu ver se eu tô com ele aqui. Coloca ele aqui, ó. Este aqui, Marketing 3.0, certo? É o seguinte, se vocês forem na livraria e acharem Marketing 5.0, não comprem, tá? Não é reedição, e por isso que chama 5.0. É porque é um outro aspecto do marketing, é só isso, tá? Então, vão atrás do 3.0, tá? É isso. Legal? Então, vamos lá. Então, a aula passada, a gente falou e deixamos bem claro 3 coisas do discipulado, né? Então, a gente falou o seguinte: a primeira, o discipulado, ele se trata de uma ordem de Jesus. Então, por isso a gente faz. A segunda questão é que faz parte da natureza, faz parte da missão da igreja. Portanto, Jesus ordena. Se Jesus ordena, é a nossa missão, é a nossa natureza que nós discipulemos outras pessoas. E por último, o discipular é o que nos torna líderes inúteis, tá? Então, para cada um de nós ser um líder inútil, nós precisamos discipular. Discipulamos porque é a ordem de Jesus, porque é a missão da igreja e para nos tornarmos líderes inúteis, tá? Também falamos, só a gente lembrar, das 4, daquele prédio, né? Dos 4 estágios do discipulado, certo? O primeiro, que é a questão da conexão, que é o rapport, certo? Você tem que se conectar com quem você está com quem você está discipulando. O segundo é o seu relacionamento, e você só se relaciona com quem você ama. O terceiro é com a questão da restauração, porque se você de fato ama a pessoa, você se relaciona com ela a tal ponto que você tem a liberdade de ajudar ela a restaurar a vida dela, a se reconciliar com Jesus. E o segundo e o quarto andar e último é reposicionar, ou seja, você ativa essa pessoa. E é o que a gente aqui na mentoria está fazendo. Nós estamos reposicionando, estamos indo com tudo com vocês. Legal? Show de bola. E isso a gente vai entender melhor hoje. Mas, vamos lá. Eu queria deixar uma frase com vocês, para vocês entenderem tudo isso do discipulado. A gente vai, hoje, trabalhar muito em cima do que eu vou falar agora. Tá? Presta atenção. Discipular não é ter as respostas certas, mas ter as perguntas certas. Anote isso aí. Discipular não é ter as respostas certas, mas as perguntas certas. É por isso
que eu falei no começo, Jesus ele questionava muito os seus discípulos. E a cultura judaica é uma cultura de questionamento. Quanto mais você questiona, mais você faz a pessoa raciocinar e ela chega à conclusão do que é certo. Porque nós temos em nós a natureza divina. Glória a Deus. Então, assim, você não tem que ter as respostas certas, mas sim as perguntas certas, ok? Então, relembrando, isso eu já falei na última aula, a gente tem que lembrar isso. O discipulado é isso aqui, ó, 80, 20. 80, não sei se vocês lembram disso, né? 80, você ouve, 20, você pergunta de preferência, tá? Então, é isso aqui. A minha letra ficou ruim hoje, né, galera? Vamos lá, vamos melhorar isso aqui. Ouve. Pergunta. Beleza, agora sim, né? Então, você ouve e você pergunta. E aí é uma questão muito interessante. Em alguns momentos você vai ser o cara que vai estar discipulando e vai ter que perguntar, mas você também pode ser o cara que vai estar sendo discipulado. E aí é hora de você falar e quem e aí que o cara que está te discipulando ouvir. Então, isso é uma coisa cíclica. A hora você é discipulado, outra hora você é discipulador. Então, hora você fala muito, outra hora você ouve e pergunta muito, tá? É natural. Então, 80, 20, a gente lembrar disso aqui. O objetivo do discipulado, qual que é? Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos ver se vocês entendem. Ó, isso aqui é um caminho. Isso aqui, ó. Alguém chuta aqui o que é isso aqui? Ninguém chuta? Beleza. Eu vou desenhando isso aqui. Discipular é o que, ó? É ensinar a pessoa. Ensinar a andar pelo caminho das pedras. Legal? Então, discipular é ensinar a pessoa a. O Kaique ele deve estar louco da vida, porque ele desenha pra caramba. Discipular é ensinar a pessoa a andar pelo caminho das pedras. Vamos explicar o que seria andar pelo caminho das pedras. Vamos pegar aqui, ó. Isso aqui, ó, é um copo de água, certo? Você é um cara que dá esse copo para a pessoa, porque você discipula ela. Então você dá água para ela. Mas qual que é o detalhe? Se você só dá água, você se torna essa pessoa dependente de você. Então você, como um discipulador, o que você tem que fazer? Você tem que ensinar essa pessoa a buscar água. Você vem aqui com essa pessoa e vem junto aqui, ó. Aqui é a fonte. É aqui que você tem que beber da água. É aqui que você tem que buscar água. Então, o discipulador, ele ensina o caminho das pedras. Ele mostra a fonte que vai além dele. Ele deixa a pessoa beber independente da fonte. Independente dele, da fonte. Ele deixa a pessoa à vontade para beber, para se deliciar à vontade com essa água viva, amém? Para a gente deixar mais claro ainda, pensa numa gravidez, tá? Na gravidez, tem a grávida e tem a parteira, né? Se é em casa, doula, né? Ou
vai ter o médico, a enfermeira, o anestesista, enfim, do jeito que você pensar que quer aí. Enfim, mas veja, vamos colocar aqui a parteira, pensar nos tempos antigos, a parteira e a grávida. Maria e a parteira, se Maria teve uma parteira. Mas vamos pensar o seguinte, a parteira, ela não toma o lugar da grávida. A parteira, ela ajuda a grávida a expelir o filho. A parteira, ela incentiva, ela fala como tem que fazer, as respiradas, a força, mas quem faz todo o esforço, quem faz toda a força, quem expele o filho do corpo, não é a parteira, é a grávida. A parteira é o discipulador e a grávida é o discipulado. É o discípulo, desculpa. Como é que então a gente, como parteiros, discipuladores, nós podemos fazer com que vocês e outras pessoas sejam induzidas a nascer de novo? Como isso? Como induzir cada um dos discípulos que a gente está formando aqui no Projeto Greg, na mentoria, e como vocês também vão fazer isso? Como vocês podem fazer com que as pessoas nasçam de novo, sejam discípulos de Cristo? A forma mais poderosa que Jesus usou foi através de uma coisa que a gente está falando muito aqui. Jesus usou extremamente... Opa, errei aqui. Jesus usou extremamente isto aqui, ó. Perguntas. Jesus usou isso e mostrou que essa é a forma mais eficiente da gente discipular pessoas. Através de perguntas. É só através de perguntas que a gente consegue extrair o máximo da pessoa e fazer com que ela se comprometa com o que a gente está propondo para ela, com a mudança que a gente quer propor para ela. É só através de perguntas que nós podemos fazer isso. E através, obviamente, para a gente chegar nessas perguntas, através de tudo isso, da conexão, do nosso amor por elas, da nossa vontade de restaurar a vida delas e reposicionar elas. Amém? Bom, portanto, a gente tem que aprender a ouvir e, quando for falar, perguntar, ok? Então agora vamos fazer o seguinte. Vamos partir para a questão das perguntas, já que a gente falou tanto de pergunta. E agora eu quero falar com você sobre perguntas poderosas. Perguntas poderosas, certo? Então, as características de perguntas poderosas, tá ok? Vamos lá, então. Vamos fazer aqui, ó. Já que é perguntas poderosas. Opa! Um raio. Vamos colocar aqui bonitinho. Perguntas poderosas. Muito bem. Deixa eu deixar reto aqui para vocês, né? É que eu importo para mim. Perguntas poderosas. Muito bem, vamos lá. Então é o seguinte, quais são as características de perguntas poderosas? A primeira coisa, tá? Quando você for perguntar, você tem que ser simples e direto, tá? Como assim, Matheus? Simples e direto. O que você quer dizer com isso? Você tem que ser direto e reto. Jesus era direto e reto. Ele não pensava se ele ia agradar ou não. Ele era simples, ele era direto. E muitas vezes nem era para colocar a pessoa contra a parede, mas para a pessoa verbalizar o que ela queria. Por exemplo, quando Jesus vai curar alguém, ele já sabe que a pessoa quer cura, ele sabe que o coxo quer andar, ele sabe que o cego quer ver. Mas qual é a pergunta que Jesus faz? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Jesus faz essa pergunta, ele é simples, ele é direto. O que queres que eu te faça? E aí o coxo fala, eu quero andar. O cego fala, eu quero ver. Mas Jesus, ele gosta de ver as pessoas e os caras verbalizando
as vontades, o que está dentro do coração. Então, perguntas simples e diretas são essenciais. A segunda coisa que é importante para você aí nas suas perguntas, tá? A outra característica, faça a pessoa pensar. Então, faça a pessoa pensar. O que é isso? O que seria isso? É você fazer perguntas que a pessoa vai parar para pensar e refletir sobre a vida dela, sobre as ações dela, sobre as vontades e desejos dela. Vou dar um exemplo aqui. Se Jesus, não precisa responder, tá, pessoal? Mas se Jesus voltasse hoje, você estaria salvo? Você pode responder sim, não, não sei. E aí a pergunta que vem logo em seguida: por quê? E aí o porquê você vai ter que fazer a pessoa pensar e refletir sobre a resposta dela e sobre como ela tem levado a vida dela. Eu não quero que vocês me respondam isso, mas fica a pergunta aí. Se Jesus voltasse hoje, você estaria salvo? Kaique, Jéssica, Stephanie. E por que a sua resposta? Sim, não ou não sei. Por que a sua resposta? Pensem nisso. Não precisa me trazer a resposta, mas essa é uma pergunta que é importante. É você parar para pensar. Vamos ver aqui. Vamos lá. Stephanie, para mim, o questionamento é o exercício da humanidade. Se algo nos move à contemplação da criação, é dúvida. Tá. Eu não entendi muito bem o que ela falou. Para mim, para mim, né? Não é para mim, né? Para mim, o questionamento é o exercício da humanidade. Se algo nos move à contemplação da criação, é dúvida. Ela corrigiu, para mim. Para contemplação da criação é dúvida. Mas aqui agora a gente está falando muito mais sobre. O Kaique já está respondendo. Então, beleza. A pergunta é o que nos move. É isso aí. Vamos ver o que o Kaique vai responder. Vamos esperar aqui. A gente já continua com as nossas super características das perguntas poderosas. Bom, eu vou mandando aqui, vamos ver o que o Kaique vai responder e aí qualquer coisa a gente fala mais, tá? Outra característica importante. Bom, perfeito. É isso aí. A questão aqui agora que a gente está falando sobre chegar as perguntas vão te levar para a Bíblia, é no sentido que todas as respostas estão em Deus, né? Então, os grandes, bom, você é de química, os grandes cientistas, os pais da química aí eram cristãos, né? E esse é o grande, infelizmente, um calcanhar de Aquiles da humanidade. O iluminismo, o humanismo, fez a gente tirar qualquer coisa que possa se referir a Deus da ciência. Então, isso é muito, muito chato. E o mover está na dúvida. É isso mesmo, a gente se move e a gente chega nas respostas, a gente chega no fim das contas em Deus, porque Deus é o cara que tem todas as respostas. Obviamente, como está na Bíblia mesmo, né? Nem tudo a gente vai saber, nem tudo a gente vai saber. Eu tô olhando para vocês e vocês não estão me vendo. Nem tudo a gente vai saber, nem tudo a gente vai. Deus vai permitir que a gente conheça. Mas algumas coisas ele permite e a ciência dá essa resposta. Mas nem tudo a ciência consegue responder, né? Mas enfim, vamos lá. Então, a terceira coisa. Perguntas abertas. Terceira, né? Falei segunda. Perguntas abertas. Ô, Stephanie, não sei se eu fui claro, se o Kaique foi, mas qualquer coisa você me avisa. A gente, no fim, eu abro o microfone para você, tá? E aí a gente troca uma ideia. Então, simples e direto, né? Siga-me.
O que queres que eu te faça? Faça a pessoa pensar. E perguntas abertas. O que seriam perguntas abertas? Que não tem como responder sim ou não. Pega o exemplo anterior. Ele deixa que a pessoa responda o sim, mas logo em seguida ele já manda um por quê. Então, você acha que você estaria salvo hoje? Sim. Não. Por quê? Então, dê perguntas abertas. Por quê? Porque através de perguntas abertas, a gente consegue entender o que a pessoa tem dentro dela. E de alguma forma a pessoa vai se expor. Você vai se expor, eu vou me expor, porque a gente precisa responder. Porque se a gente chegou no nível de relacionamento de confiança, essa resposta a gente vai responder, tá? Mas vamos lá. Eu vou montar aqui para vocês um diagrama para vocês entenderem das perguntas poderosas. Da mais poderosa a menos poderosa. Tá? Aqui, ó. Tá. São 3 níveis, tá ok? Então aqui, ó, é mais poderosa. E aqui a base é menos poderosa, ok? Então vamos lá. Então, uma pergunta que é menos poderosa, quando você usa qual? Porque o qual é uma resposta curta, uma resposta objetiva. Ou se você leva para o sim ou não. Uma de médio poder, vamos dizer assim. Quem, quando e onde. Por que elas são de médio poder? Aqui você consegue entender algumas coisas, mas a resposta também ela é fechada, entendeu? E óbvio, agora as de maior poder é por quê, como e o quê. Porque isso, obviamente, porque a pessoa vai ter que dar uma explicação. O como, ela vai ter que contar como você resolve 1 mais 1, a matemática, como foi o dia dela, como foi o namoro dela no final de semana e o que? O que? Ah, o que que você e seu namorado fizeram ontem à noite? Então, a gente assistiu o filme, ah, é? Como? Ah, a gente assistiu embaixo do cobertor sozinho, eu e ele na casa, sem ninguém. Por quê? Então, são perguntas que vão abrir e vão fazer você ter que pensar e raciocinar se você está certo, se você está errado, enfim, em cima do que você está fazendo. Outra coisa super importante, tá? Em cima dessa questão, aí das características de perguntas poderosas. Você tem que, a sua pergunta, ela tem que encorajar, certo? A sua pergunta, ela tem que encorajar. Ou seja, vamos colocar um pecado sexual aqui, tá? Masturbação. A sua pergunta que você tem que fazer pro cara que abriu o jogo para você é no seguinte sentido: como é que você vai fazer para vencer esse pecado? Você entendeu? Você está encorajando a pessoa. Então, você está falando o seguinte, ó, você vai vencer. Mas como você vai vencer? Você está afirmando para ela que ela pode vencer. Então, a questão é, seja um discipulador que encoraje e fale, ó, cara, você pode vencer, mas como você vai vencer? Então, esse tipo de coisa é importante, a gente encorajar a pessoa para ela, desculpa a minha voz, pessoal, para ela entender como fazer isso, tá? Então, encorajar a pessoa é algo super importante, tá? Então, tendo tudo isso aqui, nós entendemos as características das perguntas poderosas, ok? Mas agora a questão é,
Por que é importante que nós tenhamos perguntas poderosas e nós saibamos as características das perguntas poderosas? Por quê? Porque perguntas poderosas nos levam a verbalizar nosso interior, certo? Então aqui a gente é obrigado a pensar e falar quem nós somos de fato, o nosso interior. E aí é aquilo, né, que Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? É essa pergunta do sentido: poxa, o que você quer que eu faça por você? E aí, quando Jesus pergunta isso pro cara que tá doente, ele verbaliza o que tá dentro dele. Ele quer a cura. Ele quer ser ele quer ser mais um como tantos outros que andam, que vêm, que falam. No caso, se Jesus fosse curar um mudo, ele não ia falar, né? Ele ia só fazer sinais. Mas, enfim, vocês entenderam. E essas perguntas poderosas, além de elas nos levarem a verbalizar o nosso interior, elas têm que ter um cuidado. Nós que estamos discipulando, e quando eu falo nós, é porque todos nós em algum momento vamos discipular ou somos discipulados. Nós temos que ter um olhar paternal, um olhar do Espírito Santo. Eu vou te explicar o que eu estou querendo dizer com isso. Pensa da seguinte forma. Se eu chegar... eu vou pegar um exemplo. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. O Kaique já falou muito de um amigo dele na escola bíblica, que ele e a esposa resolveram ver pornografia e acham ainda, não sei, que isso é o melhor, tá? E aí eles querem... O Kaique conseguiu uma brecha, uma conexão, um relacionamento de amor, e esses caras, eles querem ser restaurados. O olhar paternal, o olhar do Espírito Santo, o que ele vai fazer? Ele não vai chegar e falar assim: ó, pessoal, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que sacrificar. Não. O olhar do Espírito Santo, ele sabe que se pintou uma pontinha de arrependimento, se tem alguma coisa aí, significa que em algum cômodo do coração, Jesus está lá. Pode ser que Jesus não seja o rei, mas a mensagem de Cristo, a semente está lá. O olhar paternal, o olhar do Espírito Santo, reconhece que cada um é criação de Deus, não filho, criação de Deus. Portanto, se todos somos criação de Deus, criaturas de Deus, todos temos o potencial de nos tornarmos filhos. O olhar paternal, o olhar do Espírito Santo para as pessoas que estão sendo discipuladas, é um olhar que olha a pessoa e faz perguntas, e não joga respostas, e não joga um peso em cima dela, mas é um olhar que faz perguntas e que faz com que a pessoa enxergue Jesus Cristo dentro dela. E através de enxergar, e enxergando Jesus dentro dela, ela ganha uma força sobremaneira, sobrenatural, para vencer os seus pecados, para vencer as dificuldades da vida, as tentações, as provações que ela está tão acostumada a viver e achar que é normal. Então, o nosso olhar deve ser um olhar paternal, um olhar do Espírito Santo, olhando para a pessoa do seguinte sentido: cara, você tem a resposta dentro de você. O que você está esperando, meu? Acorda, sabe? E esse acordar, esse despertar é através de perguntas. Assim como Jesus fez o tempo inteiro, nós também devemos fazer perguntas. As perguntas poderosas. Legal? Vamos lá. Eu queria fazer com vocês um exercício, que é um exercício dos 5 porquês, tá? Vocês não precisam responder agora. Se vocês quiserem, mandando no chat, tá? Mas não precisa, tá? É isso aqui, ó. Então, a árvore está aqui, a terra está aqui e tem a raiz da árvore, certo? Perfeito, pessoal?
A árvore tem as suas folhas, a sua vegetação, o seu pomar. E a árvore, ela gera frutos. Perfeito? Vocês percebam que era para ser uma maçã, mas está virando uma manga praticamente. Bom, mas temos frutos. Frutos aqui para dar e vender, certo? Em cima da questão do discipulado, da restauração do pecado, tá? Por isso que eu estou fazendo isso. Eu quero que vocês me respondam aí, tá? Agora sim, por favor. Mão no chat e responde aqui pro tio. O que é o pecado? O pecado é a raiz? O pecado é a árvore? Ou o pecado é o fruto? Respondam aí para mim rapidão, para vocês. O que é o pecado? A raiz dos problemas? É o corpo dos problemas? Ou é o fruto dos problemas? O que é o pecado? Vamos lá, responde aí, pessoal. O Kaique chuta a raiz. Alguém aí chuta alguma coisa diferente? A Jennifer acha que é o fruto. Tudo bem? E a Jéssica? Vamos lá. Tempo. A Jéssica acho que ela não vai conseguir responder. Não sei se está no celular, porque se está no celular é chato responder. Mas vamos lá. Deixa eu pegar uma coisa aqui. O celular sumiu, pessoal. Bom, vamos lá. Vamos ficar com a resposta da Stephanie e do Kaique, da Jennifer e do Kaique. Então, o Kaique acha que é a raiz, a Stephanie acha que é o fruto. Stephanie, você acertou. O pecado é o fruto, tá? Então é o seguinte: o pecado é o fruto do que a gente está vivendo. A raiz, qual que é? É o problema, tá? Então, através dos 5 porquês, nós vamos entender agora, dos 5 porquês, nós vamos chegar da superfície para a raiz. A gente vai entender o pecado, que é o fruto, é o resultado do problema. E eu vou explicar para vocês isso através de um exemplo aqui muito legal que eu li num livro que os pastores da Bethel Church contam. Eles têm um seminário teológico que muitos jovens fazem. Enfim, um casal de jovens namorados tiveram relações sexuais e engravidou. Bom, eles foram para o conselho do seminário teológico. E aí o pastor fez a primeira pergunta. O diretor, o reitor, que é pastor, né? Por que vocês estão aqui? Ah, por que vocês estão aqui? Porque ela engravidou. Como se a vida, a gravidez, a geração de uma vida fosse um problema, né? Então, porque ela engravidou. Mas por que ela engravidou? Ah, porque a gente
começou a ter relações sexuais. E por que você teve relações sexuais? Tive relações sexuais porque a gente ficou um dia sozinho assistindo filme na casa dela, debaixo do cobertor. E isso é real, tá, pessoal? Se vocês quiserem, o livro é do Mark Silk, tá? A Cultura da Honra. E aí, o pastor, mas por que você fez isso? E aí o jovem respondeu, o homem, eu respondi, eu fiquei lá porque porque o que aconteceu, pastor, foi o seguinte, e ele falando desse jeito, o que aconteceu foi o seguinte, pastor, ela pediu pra ficar, e eu não queria, porque eu sabia que eu tava errado, mas eu tava com medo dela terminar comigo. E aí, em 4 porquês, neste caso, o pastor entendeu o motivo do moleque. Ele tinha medo de ser rejeitado. O problema dele não era a menina que manipulou. O problema dele não era a fraqueza sexual. O problema dele é que ele era um menino que tinha uma autoestima baixa e que ele tinha medo de ser rejeitado. Obviamente, há um gancho aí, né, como a gente costuma falar aqui na IAP, mas o tratamento ele deve ser em cima da onde? Aqui, ó, do problema, da raiz. O menino, ele tinha medo de ser rejeitado. Então a gente tem que trabalhar, eles trabalharam em cima da rejeição do garoto. E foi isso. Já na menina, a menina demorou um pouco mais para aceitar esses porquês. E ela só ficava repetindo a mesma resposta, até que ela viu que não ia ter como e ela resolveu se abrir. E a menina, em vez de 4, precisou de 5 porquês. E aí a gente descobriu que ela era manipuladora porque a família dela sempre manipulou as vontades dela. Entendeu? Então ela se tornou uma manipuladora porque foi o jeito que ela foi criada. E aí, o seminário, qual foi o tratamento que ele fez com ela? Nós vamos quebrar essa maldição da tua família. Porque não é porque os seus pais manipulam que você tem que manipular todo mundo. Então nós vamos quebrar essa corrente de maldição da sua família da manipulação. Então, assim, os 5 porquês é fundamental para a gente discipular a galera. E por que 5 porquês? Exatamente por causa do que eu falei. Em 5 porquês, você vai entender qual é o problema. Você vai sair do pecado, você vai sair do fruto e vai chegar no real problema. Porque, sei lá, vou usar o Joaquim como se o Joaquim já fosse grande. Porque o Joaquim roubou um Kinder Ovo da padaria. Se vocês não sabem, o Joaquim roubou um Kinder Ovo da padaria e eu tive que pagar. Por que o Joaquim roubou um Kinder Ovo da padaria? Aí o Joaquim responde. Mas por que você fez isso? E tal. Em 5 porquês, você, que está discipulando o meu filho, vai saber por que o Joaquim roubou um Kinder Ovo da padaria. E aí você vai ter que tratar o problema do Joaquim e não o pecado dele, que foi roubar o Kinder Ovo da padaria. Porque o Kinder Ovo já está resolvido, já está pago. Agora, por que ele fez isso? Então, é isso que a gente tem que analisar sempre. Chegar no problema e não ficar na superfície aqui no pecado, tá bom? Bom, entendido tudo isso, o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? A gente vai ter que pegar e vai ter que fazer isso aqui, ó. Ó. Nós vamos fazer um contrato com a pessoa, certo? A gente vai fazer um contrato com a pessoa para a pessoa se comprometer a mudar a atitude dela. E aqui sim, no contrato, para deixar de forma objetiva e clara as coisas que terão que ser feitas, perguntas fechadas, perguntas da base da pirâmide, qual, sim ou não, sabe? Ou do médio, porque daqui para baixo, aqui em cima você resolve, você entende o problema. Daqui para baixo, você pode ajudar a pessoa a encontrar a solução do problema. Então, o contrato, a gente vai usar perguntas fechadas, tá? E, obviamente, deixando bem claro que é contrato, tá bom? Vamos ler Mateus 7, do 24 ao 29.
pra gente entender o que eu tô falando. Tá legal? Mateus 7, do 24 ao 29. Olha o que diz. Nossa, minha voz tá péssima hoje, peço desculpa, pessoal. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. Então, eu quero que vocês prestem atenção nisso. E é por isso que a gente tem que entender os 5 porquês. Olha isso. Quem ouve as palavras de Jesus é como quem? A pessoa que constrói sua casa sobre a rocha. Porque quando vem a chuva e o vento, a casa foi construída sobre rocha firme. Agora, quem não ouve e não pratica o que Jesus fala, é como uma casa sobre a areia, uma casa sem raiz, uma casa sem fundamentos. E é por isso que quando vier o vento e a chuva, vai castigar a casa e a casa vai cair. Então, é muito importante nós temos as nossas raízes refeitas. Se elas estão entrelaçadas, cheias de problemas, é hora de deixarmos o jardineiro cuidar dela. É hora de nós permitirmos que a nossa casa seja construída na rocha e não na areia. É por isso que o embate entre discipulador e discípulo deve ser encarado de maneira natural e que faça com que eu e você cresçamos. Legal? Então, para você fazer o contrato, o que você vai fazer? Você vai perguntar quando, que dia, que horas, onde, com quem. São perguntas objetivas, perguntas que têm uma resposta. Eu vou te explicar. Vou te explicar o que eu estou querendo dizer. E isso, esse entendimento, fez eu mudar muita coisa das metas que eu coloco. O Kaique, ele tá no grupo da organização da conferência e ele pode ver isso. Por exemplo, o pessoal fala, vou fazer isso, né? A Aline, né, que tá cuidando do show do cristão. Show do crentão, né? Não é do show do cristão, é show do crentão. Então a Aline tá cuidando do show do crentão. Então eu poderia falar, Nini, olha, eu preciso que você faça, eu preciso que você organize o show do crentão e me passe. Eu dei uma tarefa. Mas eu não fui objetivo. Eu não falei quando eu queria, eu não falei como eu queria. Agora, eu cheguei para a Aline e falei, Aline, é o seguinte, até a segunda quinzena de setembro, eu quero o roteiro pronto e você me passa para eu aprovar. Na segunda quinzena, literalmente no dia 16, a Aline me passou o roteiro e eu aprovei. Agora, eles estão trabalhando em cima das perguntas e eu já dei o prazo, até o fim de outubro, início de novembro, aí dia 5, 10, você tem que pegar essas perguntas e mandar para o pastor para ele aprovar. Então, assim, você tem que colocar para você, para sua vida, metas e colocar como vai fazer. Vamos dar um exemplo aqui. Perdão. É muito difícil a gente perdoar pessoas. É muito difícil a gente pedir perdão. Ou muitas vezes as pessoas têm vergonha de pedir perdão para nós. Mas a gente tem que ir até a pessoa e falar, olha, eu te perdoo. Tá bom, então você quer perdoar o Mateus. Você não gostou do que o Mateus falou, você quer perdoar o Mateus. Então, a pergunta é, quando é que você vai fazer isso? Sábado que vem. Legal. Que horas? Depois do culto. Depois do culto. Que horas depois do culto? Não, assim que acabar. Deu a benção apostólica, o Mateus vai estar ali na transmissão, eu vou lá e vou falar para ele, Mateus, não sai, que eu quero falar com você. E eu vou ficar plantada ali. Então você já me respondeu que horário e onde. E com quem? Não, vai estar eu, o Mateus, e eu vou chamar o Kaique, pro Kaique ser testemunha disso. Para ele ver que eu tô sendo, não para me aparecer, mas porque é importante ter a testemunha, para ele ver para o Mateus entender a minha genuinidade.
e principalmente para entender a minha humilhação até. Então, eu vou fazer isso. Eu vou pedir perdão para ela, assim, assim, assim. Ou eu vou perdoar ela, assim, assim, assim. Ou eu vou, sei lá o quê, assim, assim, assim. Tenha objetivos definidos, objetivos claros. Por exemplo, quer ver uma promessa, uma meta que nunca é alcançada? Esse ano eu vou emagrecer. Esse ano quando, cara pálida? Ah, não, esse ano. Aí passa o ano inteiro, você não emagrece. Ah, não, esse ano eu vou poupar dinheiro. Passa o ano inteiro, você gasta em futilidade e não poupa dinheiro. Então, assim, não, a partir do dia 5 de janeiro, que é quando eu recebo o meu salário, eu vou guardar R$ 50 por mês. Tô dando um exemplo assim, bem chulo aqui. Bom, então, você falou que todo dia 5, quando você receber o salário, você vai guardar R$ 50. Você já objetificou o que você quer fazer. Ah, não. Até dia 15 de janeiro eu vou no nutricionista, vou no gastro e vou fazer os exames que eles pedem. Dali 2 semanas eu vou voltar e eles me dando o aval, eu vou começar a fazer academia. O aval é quando? Imediatamente. Então, eu quero terminar tudo isso em janeiro, para fevereiro estar na academia. Na academia, com o nutricionista, eu quero emagrecer 10 quilos em um mês. Você está colocando objetivos para a tua vida. Pode ser que 10 quilos no mês seja muito, mas aí junto com um especialista você vai chegar no objetivo concreto. Eu, por exemplo, quando eu estava bem gordo antes de eu casar, uns 2 anos antes de eu casar, eu em um mês eu emagreci 8 quilos, né? Então, eu preciso voltar a fazer isso. É que eu não coloquei esse objetivo na minha vida ainda. Por enquanto, meu objetivo é fazer essas crianças crescer e se tornar gente. Depois eu penso em mim, tá bom? Mas, por que você fazer assim? Por que você não dar respostas para a pessoa? Por que você não falar, ó, você vai falar com o Matheus sábado, antes do culto, no café da manhã, você vai chamar ele no canto e eu vou estar junto com você? Por que você permite que a pessoa se comprometa e não você coloque as ordens do que ela tem que fazer de oração, de jejum, de falar com o Matheus, enfim? Você vai fazer isso aí por questão de 4 coisas. Então, por que você incentiva a pessoa e por que você pergunta e não dá a resposta? Bom, primeiro, number one, comprometimento, tá? A pessoa, ela se compromete porque ela estabeleceu os objetivos, ela estabeleceu as metas dela. Então, quando você dá as perguntas e ela responde, você compromete ela. Você está fazendo com que ela se comprometa ainda mais em se livrar do pecado, em perdoar pessoas, em emagrecer, em fazer o que ela achar seja importante, ou você e ela acharem importante. A segunda coisa, para você que vai estar discipulando, é mais fácil cobrar. Sabe por que é mais fácil cobrar? Porque você vai poder chegar e falar assim: e aí, cara, aquilo que você falou para mim que ia fazer, você fez? Ah, não fiz. Pô, meu, você que colocou esse objetivo para você, tal, pá. Então, assim, quando você joga a responsabilidade para a pessoa, o comprometimento na mão da pessoa, é mais fácil de você cobrar, porque foi ela que fez os objetivos e não você. Terceira coisa, que é importante você fazer as perguntas e não dar as respostas para a pessoa. Você não carrega a culpa. Como assim, Matheus? Simples, né? Poxa, a pessoa se comprometeu, a pessoa deu os objetivos, a pessoa falou que ia fazer. Se der errado, a culpa é da pessoa. Você não tem culpa nenhuma. Você não é maldito de nenhuma forma. Agora, se dá certo, sabe o que acontece? Ó,
não há orgulho. Entenderam a sinergia aqui? Então, a pessoa fazendo os objetivos e se comprometendo, você pode cobrar. Se der errado, a pessoa não tem como te cobrar e falar, poxa, mas você falou para eu fazer isso e deu errado. Não, foi você que fez isso. A culpa não é minha. Mas também, se der certo, você não tem como ficar orgulhoso, porque quem traçou todo o plano foi a própria pessoa. Você fazendo perguntas, você fazendo ela enxergar e ela entender como ela pode se livrar dos pecados, dos erros dela, das tentações dela, você compromete a pessoa, você pode cobrar ela mais facilmente, você não vai ter culpa no cartório, mas você também não vai poder se orgulhar. Por quê? Porque tudo isso que aconteceu com ela foi exclusivamente ela com Jesus. Você simplesmente abriu esse canal. Entende a importância das perguntas? Por isso que é importante perguntar. Porque você compromete a pessoa, porque é mais fácil de cobrar, porque você não carrega a culpa, mas também você não vai se orgulhar. Fazer as perguntas certas nos tira do lugar da culpa e do orgulho. É Jesus em nós. Não somos nós influenciando outros, e nem outros influenciando a nós. É Jesus influenciando a todos nós, tá? Então, assim como Jesus, né, que fez pergunta óbvia, o que queres que eu te faça pro manco, pro coxo, óbvio que ele quer que ele ande. Faça perguntas óbvias. Se possível, cobre a pessoa da decisão que ela tomou, da decisão que ela disse que tomaria. A mudança, ela tá na prática, só na prática. Você não consegue fazer outra coisa se não for na prática. É por isso que a gente fala, e eu já falei isso algumas vezes na aula, né? Na escola bíblica jovem lá no sábado. Cristianismo não existe na Bíblia. O que existe é um manual de ações. E a gente formula ideias em cima do que está ali. Mas o cristianismo é pura ação. Então, a mudança, ela vem na prática. Pega várias pregações que você e eu já ouvimos, que são maravilhosas. Que você fala, caramba, meu, glória a Deus, aleluia. Você fala em línguas. E você percebe que você precisa mudar. Mas você não muda. Porque aquilo fica ali no templo. Aquele sentimento fica ali e depois some. Não há comprometimento. O pastor pregou, o servo de Deus pregou, tocou teu coração, mas você não se comprometeu. Porque a pergunta não veio. O que você vai fazer? Então, é muito importante que você entender que as mudanças vêm através do comprometimento pessoal de cada um, entendendo que é Jesus que vai dar essa força para cada um de nós, para cada um dos discipuladores, dos discípulos, que sempre isso vai... desculpa, pessoal. Sempre isso vai girar e inverter, tá? Outra coisa que é muito importante lembrar. O discipulado é voluntário. Então, o discípulo, a pessoa, esse cara, ele precisa realmente viver um processo de transformação e não de imposição. A pessoa tem que se transformar. Ela tem que aceitar essa mutação. Ela tem que entender que é melhor ela deixar de ser lagarta, viver num casulo, para depois virar a borboleta. Vocês entenderam? Então, é isso que tem que acontecer. Jesus, ele era sempre muito claro. Deixa tudo e me siga. Ele não tinha meio termo. Ele falava isso, depois ele saía andando. E ele via quem seguia ele ou não. O discípulo de Cristo, o verdadeiro discípulo, nesse movimento de discipulado, ele requer entrega e vontade. Se você quer de fato ser um discípulo de Cristo e aprender cada vez mais com o que a gente está passando aqui, com o que a Bíblia nos ensina, requer entrega e vontade.
E quando eu falo de entrega e vontade, é isso que está acontecendo aqui. A gente chega de um dia cansado, cansativo, um dia que exerce muito de nós, mas a gente, não, peraí, eu vou entrar na mentoria. Então, entrega e vontade. Ah, não, putz, a semana foi muito atribulada, não vou amanhã na igreja, não. Entrega e vontade. Ah, não, meu, não dá. Aquele cara tá passando por cima de mim, eu vou dar nele. Entrega e vontade. Um discípulo de Cristo, ele, ele depende da entrega e da vontade. Amém? Então, para a gente finalizar aqui, eu queria mostrar para vocês o porquê da gente fazer o discipulado daquele jeito que eu já apresentei na primeira aula, tá bom? E a gente vai começar agora em novembro, tá legal? Eu queria que vocês entendessem que o discipulado 1 a 1, ele tem 3 dificuldades que eu acho que são muito difíceis da gente conseguir escapar, tá? Por parte do discipulador, 2 coisas: manipulação e a agenda. A manipulação eu já falei. A pessoa às vezes pode ficar muito dependente do cara, porque o cara não tá passando a fonte, mas tá dando a água. E aí você cria uma escravidão, não entre Cristo e a pessoa, mas entre pessoas. E a outra questão é a agenda. Como é que você vai, todo dia, toda semana, tirar um tempo para discipular outro carinha, a outra carinha? Pensa eu com 3 filhos, com o meu trabalho, como é que eu vou fazer isso? Então, a manipulação e a agenda são problemas dos discipuladores. Qual é o problema do discípulo? O problema do discípulo é só um. O discipulado, da forma que a gente conhece, pode gerar dependência. Ah, não, eu não sei se eu vou no casamento do meu primo, eu tenho que ir com o meu discipulador. Eu tenho um caso para contar para vocês disso, para vocês entenderem o que eu tô falando. Todo mundo aqui conhece o Gustavo e a Dani Jansen, certo? Eles agora estão congregando com a gente. Mas, para eles irem na conferência da Base J em 2019, eles tiveram que falar com o líder deles, da igreja lá que eles congregavam, para eles receberem autorização para ir para a conferência. Cara, isso é um absurdo. Isso é exatamente manipulação e dependência. O que aconteceu? Gustavo Jansen e Daniela começaram a estudar por conta própria a Bíblia, fazer cursos, ouvir pregadores bons, como Douglas, como o pastor Ed, como Hernandes Dias Lopes, o Augusto Nicodemos e tantos outros, Franklin Ferreira, enfim. E eles perceberam que estava errado isso. E eles pediram desligamento da igreja onde eles estavam e hoje congregam com a gente. Eles quiseram sair de um campo de dependência e manipulação e de talvez até de agenda para viver uma vida de liberdade. Então, o problema do discipulado como a gente conhece hoje é que ele pode gerar dependência por parte do discípulo e pode ser manipulador por parte do discipulador, ok? Então, por isso, a gente está tentando e vai adotar o nosso discipulado base J, esse discipulado aí diferente. Então, eu vou explicar para vocês. Olha só. São 6 círculos aqui, né? Eu fiz 3 grandes e 3 pequenos. Pensa que são 3 gordão e 3 baixinhos, tá bom? Mas vamos lá. O que acontece?
no discipulado que a gente está propondo, que a gente vai propor e que vai começar em novembro. Tem eu aqui. Tem o Kaique aqui. Tem o Leandro aqui. Tem o Christian aqui. Tem o Matheus Santana aqui. E tem o Rafa aqui. Se só eu discipular o Rafa e o Rafa em algum momento me ajudar, eu só vou ter isso aqui, ó. Se o Kaique tiver um momento de discipulado com, vamos lá, Kaique, Matheus, Rafa, Matheus Santana, Christian, não lembro quem eu falei aqui, mas Leandro. Se o Kaique, opa, ficou parecendo marca de grife. Se o Kaique for discipular só o Matheus Santana, o que eles vão ter? Ó? Só isso aqui. Agora, veja. Se eu chegar e formar uma equipe de discipulandos, o que vai acontecer? Ó? A gente vai ter isso aqui. Então, a tática, a ideia é que todo mundo discipula todo mundo, porque as fraquezas de um pode ser a força de outro. E a força do Rafa não necessariamente é a força do Matheus Santana. E por isso que eu também preciso me relacionar com o Matheus Santana. É por isso que o Rafa também precisa se relacionar com ele. É por isso que o Kaique precisa se relacionar com o Leandro. É por isso que o Christian precisa se relacionar com todo mundo. Porque cada um tem a sua força. Cada um sabe onde o calo aperta. Mas o Christian também sabe como ajudar cada um de nós. Então é por isso que o nosso método de discipulado é um método em grupo. A nossa proposta é essa. E a nossa proposta é o quê? A cada 15 dias temos encontro. Então, como a mentoria, nós temos os nossos encontros marcados de segunda-feira, às 9 da noite, a cada 15 dias. O discipulado também vai ser encontros quinzenais destes grupos. O que vai acontecer? O primeiro encontro do mês, então, vamos lá. Vamos fazer o calendário aqui para vocês entenderem. São 2 encontros, certo? 2 encontros, perfeito? Disso aqui. O primeiro é o grupo. O segundo, o que você vai fazer? Individual. Mas é um individual não fixo. Então, eu vou explicar para vocês. Então, o primeiro encontro de cada mês é o grupo inteiro que vai se reunir. O segundo encontro do mês vai ser eu e o Kaique. Vira o mês. O primeiro encontro de dezembro vai ser o grupo. O segundo encontro de dezembro vai ser o Matheus e o Matheus Santana. E a gente vai invertendo as duplas. Essa é a proposta do nosso discipulado, que agora em novembro a gente começa, tá? Então, qual que é a grande questão aqui? E que é muito legal. O real discipulador não sou eu, não é o Kaique, não é a Stephanie e não é a Jéssica. O real discipulador é o grupo, tá? Então, através de perguntas, através de respostas, através do grupo, é que nós vamos nos ajudar, é que nós vamos nos discipular. Legal? Gente, é isso a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma pergunta, manda no chat. Se quiser que eu libere o microfone, fala aí que eu libero o microfone e põe o fone para a gente se falar. Do contrário, é isso a aula de hoje. A gente, em novembro, começa o nosso discipulado de grupo, tá? Como eu já mandei naquele primeiro PDF, com os grupos já lá, tá? Divididos. E não esqueçamos, dia 31 de novembro, dia 31 de outubro, última segunda do mês, dia da Reforma Protestante, é o dia da resenha, a celebração da disciplina, que quem vai passar é a Adrê, tá bom? É isso, pessoal. Se alguém tiver alguma coisa para falar, fale agora.
Senão, nós estamos todos despedidos. A aula acabou. Tararã, tararã. Jéssica já saiu. Muito bem, Jéssica não tinha dúvidas. Kaique, top. Muito bem. Sem dúvidas também pelo jeito. Stephanie saiu. Bom, então, todos sem dúvida, começamos o Bang o nosso discipulado em grupo em novembro. Tá bom, galera? Então, Deus abençoe vocês aí que vão ver gravado agora. E lembre-se sempre, a nossa base é Jesus. Até mais.